O contexto de hoje começa destacando que a Comissão de Valores Mobiliários começa hoje a analisar informações sobre o Grupo Master, a REAG e outras entidades ligadas ao caso. Então vamos acionar a repórter Marília Ribeiro, que vai nos trazer mais detalhes. Marília, muito boa tarde. Conta pra gente então as novidades sobre o caso. Boa tarde, Neila, para você, a todos que estão na nossa companhia, uma boa semana para todos nós. Vamos lá, Neila. Então, a partir desta segunda-feira, a Comissão de Valores Mobiliários, que é ligada ao Ministério da Fazenda, ao governo federal, vai iniciar uma espécie de pente fino para poder fazer uma investigação nessas ações que envolvem o Banco Master e também aí os fundos, a gestora de fundos REAG, além de empresas que estejam ligadas a elas duas. Então, a partir de hoje, começa a fazer essa apuração. De acordo com a CVM, o objetivo do grupo de trabalho é consolidar e sistematizar fatos, processos e informações com vistas ao aprimoramento do diagnóstico institucional. Além disso, ele também deve fazer aí um acompanhamento integrado e mais próximo das ações que já estão em curso, como, por exemplo, essas ações que correm na Polícia Federal, no Banco Central e também no Supremo Tribunal Federal. Além disso, vai fazer também prestação de contas à sociedade. A CVM afirmou que já tem acesso a informações relacionadas à atuação das áreas internas de supervisão, fiscalização e acusação, incluindo aí a abertura de procedimentos ao longo dos últimos anos, comunicações que já foram feitas a outros órgãos públicos e, por fim, o andamento interno de inquéritos correlatos. Essa apuração, Neila, ela deve ter aí uma duração de até 3 semanas. No final disso, a CVM deve montar um relatório e apresentar o que foi apurado, investigado durante esse período pela Comissão de Valores Mobiliários. Por outro lado, Neila, a gente vai falar um pouquinho do que deve acontecer nessa semana ainda em torno desse assunto Banco Master dentro do Congresso Nacional. Nesta terça-feira, a Comissão de Assuntos Econômicos vai apresentar aí o seu plano de trabalho do grupo que foi criado para tratar justamente sobre o Banco Master. Esse grupo, ele leva aí sob a relatoria do senador Renan Calheiros, que é presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, e ele já disse que vai pedir ao Supremo Tribunal Federal o compartilhamento dos dados sigilosos para poder evitar que haja uma blindagem das investigações e alguns documentos que não sejam analisados por conta disso. Isso porque nós lembramos que esse processo dentro do STF, ele está sob sigilo. Quem colocou esse sigilo foi o ministro relator dessa ação, Dias Toffoli. Nós lembramos que na semana passada esse grupo de trabalho foi apresentado e Renan Calheiros, junto com outros senadores que fazem parte desse grupo, como por exemplo Isalci Lucas, estiveram no Banco Central reunidos com Gabriel Galípolo ali para poder traçar toda uma estratégia de como esse grupo vai trabalhar durante esse período dentro da Comissão de Assuntos Econômicos. Para amanhã, além da apresentação desse calendário dos trabalhos que devem ser realizados, eles devem também se reunir com a direção da Polícia Federal, além do presidente do STF, do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, para poder tratar ainda sobre esse assunto envolvendo o Banco Master. Então, hoje, CVM começou a fazer toda essa investigação em torno do Banco Master, da REAG e de outras empresas que estejam ligadas a elas. E amanhã, a partir de amanhã, dentro da Comissão de Assuntos Econômicos, o Senado Federal começa a trabalhar também em torno do assunto Banco Master. Para finalizar, Neila, é importante a gente reforçar que desde o início dos trabalhos dentro do Congresso Nacional, não houve nenhum tipo de sinalização de uma criação de uma comissão parlamentar de inquérito, seja ela mista ou apenas da Câmara ou no Senado Federal, para poder tratar sobre esse assunto Banco Master. Desta forma, os parlamentares estão utilizando ali das comissões que já existem, sejam elas permanentes ou então elas temporárias. Neila. Muito bem, mais uma semana de Banco Master na nossa pauta. Já dou boa tarde para Felipe Monteiro, que está fazendo companhia para a gente. Já começamos o nosso programa. Felipe, muito boa tarde. Como eu disse, começamos mais uma semana com o Banco Master na pauta. Daqui a pouco vou falar sobre Fictor, que comunicou aqui o distrato dos sócios ocultos. Claro, tudo isso tem
um outro objetivo, um objetivo final, mas começamos a semana falando sobre o Banco Master por conta dessa investigação aí da CVM, mas Banco Master também fazendo parte, pauta do Congresso Nacional e das suas comissões. Mais uma semana de Banco Master. Depois do Carnaval, a gente tem Banco Master também com Daniel Vorcaro prestando o seu depoimento também na CPMI. É um assunto que vai render bastante ainda para a gente. Muito boa tarde. Boa tarde, Neila. Boa tarde, Marília. Boa tarde aos telespectadores. Neila, o Banco Master é um assunto que não vai sair de pauta tão cedo, né? Inclusive, acredito que vai pairar os debates nas campanhas eleitorais em novembro. Então, não vamos nos ver livre do Banco Master nos próximos dias, semanas e meses, né? Aí você vê o ponto que a Marília trouxe para a gente, né? A CVM iniciou hoje a análise sobre a questão envolvendo o Banco Master, né? É bom lembrar que a CVM era responsável por fiscalizar e regular fundos de investimento. E dos questionamentos, né, e das questões que estão sendo levantadas na investigação do Banco Master é utilizar fundos de investimento sem nenhum tipo de lastro, utilizar fundos de investimento sem para fim de aumentar o patrimônio do banco, né? Ou seja, fundo de investimento foi um veículo que foi utilizado pelo Banco Master exatamente para cometer crime, né? Pela investigação da Polícia Federal. Aí a pergunta que se faz é o seguinte: por que só agora, quando a situação toda é levantada, né, a CVM resolve se debruçar sobre o assunto, né, do Banco Master e sobre o fundo de investimento? Com toda certeza, a CVM não agiu de forma adequada no seu papel institucional de regular e fiscalizar o fundo de investimento, né? A gente vê a questão do REAG, né? REAG foi investigado, né, pela operação Carbono Oculto, e levantou a suspeita de que fundos de investimento são utilizados pelos crimes organizados, né, organização criminosa em geral, PCC, Comando Vermelho, para lavar dinheiro e ocultar patrimônio, né? Ou seja, fundo de investimento é veículo, atualmente, para a criminalidade atuar no Brasil. E, infelizmente, a CVM não está cumprindo seu papel institucional. Então, tudo bem, antes tarde do que nunca, né? Pelo menos agora a CVM vai conseguir debruçar sobre a questão do Banco Master, para fins até de olhar para dentro do próprio órgão, né, e verificar se ela está agindo de forma adequada ou não. E com certeza não está, né? E a partir daí conseguir criar normas e regulamentos que possam evitar casos como o Banco Master e a utilização de fundos de investimento de forma indevida e irregular pelas organizações criminosas, Neila. Exatamente, até porque precisa ter um objetivo final, né? Não adianta também investigar sem ter um objetivo final, um objetivo para que isso seja utilizado também depois. Mas a gente vai voltar a falar desse caso. Eu vou agradecer a Marília por enquanto, que ela já volta aqui também no programa, porque a gente vai mudar de assunto. Vou vir para cá? Para cá, é isso? Bom, o caso Master segue com desdobramentos. Logo após apresentar à Justiça pedido de recuperação judicial, a Fictor enviou aos investidores um comunicado no qual avisa sobre o distrato do contrato firmado entre a empresa e quem aportou dinheiro no grupo na expectativa de receber rendimentos. Informação de destaque no nosso portal, que eu acabei de citar, a matéria aqui de Dinheiros e Negócios, da Gabriela Furquim. E é isso, comunicou o distrato de sócios ocultos, claro, com o objetivo final muito explícito. Logo após apresentar à Justiça um pedido de recuperação judicial, ela enviou aos investidores esse comunicado no qual avisa sobre o distrato do contrato firmado entre a empresa e quem aportou o dinheiro no grupo. Para quê? Na expectativa de receber os rendimentos. As sociedades em conta de participação, conhecidas pela sigla SCPs, eram carro-chefe da empresa. Esse modelo permite que investidores aportem capital em um projeto sem se expor, enquanto um sócio ostensivo, no caso a Fictor, conduz o negócio dividindo lucros sem chamar a atenção da Receita Federal e da CVM, que é quem hoje está aí investigando o Banco Master. Assim, os investidores figuram como sócios e não como clientes da Fictor. No melhor dos cenários, os sócios ocultos ficariam no fim da lista de credores de uma recuperação judicial, facilitando aí a vida da Fictor sem perder dinheiro. Ou seja, o que eles estão esperando é o que está aqui no inicinho da matéria mesmo, ou seja, esperando receber rendimentos. Matéria completa está lá no portal metrópolis.com, vou deixar aqui no inicinho para vocês, coluna Dinheiro e Negócios, da Gabriela Furquim. Então, é só acessar
para vocês terem a informação completa lá no nosso portal metrópolis.com.